Eu sou Carlos Galdino, sou analista de tecnologia do campus Arapiraca da UFAL. Eu estou como suplente da Valdelice no Consune, em Maceió. Também estou frequentando o Conselho Provisório do campus Arapiraca e também participo da direção do Sindicato dos Trabalhadores da UFAL, Sintufal, na coordenação regional. Olá pessoal, meu nome é Valdelice Silva de Oliveira, sou técnica na universidade, técnica de enfermagem, estou lotada no Hospital Universitário, no HU, e sou suplente do colegiado na direção geral do Sintufal, e representando o Sintufal, eu e Carlos fazemos parte do Consune na universidade. E aí pessoal, meu nome é Adeilton Jorge Rocha Sobrinho, sou engenheiro eletricista aqui no Campus do Sertão, Miro Gouveia. Sou membro do Conselho Provisório do Campus do Sertão, presidente do Fórum dos Técnicos do Campus do Sertão, faço parte do colegiado do curso de Engenharia de Produção e sou também membro da Comissão de Obras local daqui do campus. Fora do campus, eu participo da Comissão Própria de Avaliação da UFAL e da Comissão de Tratamento de Resíduos Sólidos. Bom, eu comecei no mundo dos podcasts ano passado com o Politicast, discutindo política e assuntos tanto em conceitos básicos quanto discussão de notícias. Não é a minha formação, mas é um tema que tem despertado o meu interesse e eu acredito que falta uma abordagem mais que tente não ter viés, né, na mídia em geral. Isso foi o que me levou a criar o Politicast, que hoje já vai na edição número 50. A partir daí veio a ideia de ter um podcast paralelo, complementar, para apresentar para a sociedade, né, para a comunidade acadêmica, o que acontece dentro dos conselhos. A ideia foi juntar representantes de conselhos dos 3 campi que existem hoje na UFAL, e aí a gente discute o que acontece, dá opinião, para informar e opinar sobre os acontecimentos. A proposta é que o podcast seja mensal. A gente ainda não sabe se vai conseguir, se vai dar tudo certo. Pode ser que no fim das contas se revele uma má ideia, mas a gente está aqui para testar. E se tudo correr bem, a gente vai dar continuidade ao projeto. Esse é o FAO Concilium. E também dá acesso ao que acontece na universidade, incentivando o pessoal a participar, a entender como as coisas funcionam, a hierarquia dentro da universidade, dentre outras coisas que essas comissões são de extrema relevância. O objetivo, um dos objetivos também é manter os funcionários, alunos da universidade informados a respeito das possibilidades, dificuldades, investimentos, ou seja, fazer uma ponte entre os campos interior, capital e propagar as informações de uma forma geral. UFAL, sigla de Universidade Federal de Alagoas, fundada em 1961, segundo seu site, hoje tem cerca de 26 mil alunos em 84 cursos de graduação distribuídos em 23 unidades acadêmicas. Na capital, 53, no campus Arapiraca, 19 e no Sertão, 8. Sendo que nos próximos meses que virão, ou já está sendo realizada a transformação da unidade de Penedo em um campi, com a adição também, se não me engano, de 2 cursos. Aqui no campus do Sertão foi a expansão mais nova que tivemos. Nós somos compostos pela unidade de Delmiro Gouveia e de Santana do Ipanema. Em Delmiro possuímos 6 cursos: Engenharia Civil e Engenharia de Produção, Letras, Pedagogia, Geografia e História. Em Santana temos os cursos da área de Econômicas, sendo Economia e Ciências Contábeis. O campus AC Simões, em Maceió, foi criado em 25 de janeiro de 1961 e hoje, com suas unidades acadêmicas, Centro de Ciências Agrária, Centro de Educação,
Centro de Tecnologia, Escola de Enfermagem e Farmácia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Direito, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Faculdade de Letras, Faculdade de Medicina, Faculdade de Nutrição, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Serviço Social, Instituto de Ciências Atmosféricas, Instituto de Ciências Biológicas e Saúde, Instituto de Ciências Sociais, Instituto de Computação, Instituto de Física, Instituto de Geografia e Desenvolvimento e Meio Ambiente, Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes, Instituto de Matemática, Instituto de Química e Biologia e Instituto de Psicologia. O Campus Arapiraca foi criado em 2006 e abrange 4 municípios. Tem a sede, que é no município de Arapiraca, e tem também os polos de Palmeira dos Índios, Penedo e Viçosa. Segundo os dados do site daqui do Campus Arapiraca mesmo, tem cerca de 4 mil alunos, 4 mil e poucos alunos, distribuídos nos cursos de Administração, Administração Pública, Agronomia, Arquitetura, Biologia, Ciência da Computação, Educação Física, Enfermagem, Física, Letras, Pedagogia, Matemática, Química e Zootecnia. Uma consideração sobre isso é que esses cursos são da sede. Eu não sei se esses alunos são do campus inteiro, abrangendo os polos, ou são só da sede. Aparentemente são só da sede. Ainda tem os cursos dos polos, e na própria sede tem o curso de Medicina, que começou recentemente, ainda não está atualizado aqui no site. Quanto à estrutura administrativa e acadêmica, a UFAL é definida por 2 conselhos superiores: o Conselho Universitário, que é o CONSUNE, e o Conselho de Curadores, de Cura. O Conselho Universitário é um órgão de deliberação superior da UFAL, compõe de 70% de representantes do corpo docente, 15% de representantes do corpo discente e mais 15% de representantes do corpo técnico administrativo da universidade. O Conselho de Curadores, órgão de fiscalização econômico-financeiro da UFAL, compõe-se de representantes do Ministério da Educação, um representante do Conselho Regional de Contabilidade, um representante do Conselho Regional de Economia, um representante do Conselho Regional de Administração, um representante do corpo docente, um representante do corpo discente e um representante do corpo técnico-administrativo da universidade. Pois é, além desses 2 conselhos que a Valdelice apresentou, que são conselhos que existem a nível institucional na UFAL, existem também os conselhos que estão se organizando ainda nos campi fora de sede. O campus Arapiraca tem um conselho provisório que hoje é composto por 40 cadeiras, ou seja, 80 conselheiros, né, considerando os conselheiros e os suplentes, e que esse número vai aumentar por conta de ter aumentado recentemente o número de cursos e não está ainda dimensionado para a nova realidade. A composição desse conselho é de uma cadeira da presidência do conselho, que é exercida pelo diretor-geral ou seu suplente, que é o diretor acadêmico, uma cadeira para cada coordenação de unidade, que aí faz referência aos polos, 4 docentes são eleitos, uma cadeira para cada curso, ou seja, dá 20 cadeiras hoje sim para os cursos, porque há também o tronco inicial, que aí é uma outra história que talvez a gente fale depois, caso vocês se interessem por esse assunto. Se vocês se interessarem, vocês entrem em contato depois conosco, que a gente fala mais sobre isso em uma gravação futura.
Além as 4 cadeiras docentes eleitas, tem 4 cadeiras técnicas eleitas da sede de Arapiraca, mais 2 referentes aos polos. Deveriam ser 3 cadeiras técnicas daqui e uma de cada polo, mas um dos polos não teve representação. Da mesma forma, tem 6 cadeiras de alunos, sendo 3 da sede e 1 de cada polo. A gente hoje tem 2 comissões em andamento, uma tratando do processo eleitoral e a outra fazendo a revisão do regimento do Conselho. O Conselho do Campos do Sertão. O Conselho do Campos do Sertão teve sua primeira portaria emitida em novembro de 2011. Hoje ele é composto por 27 membros, sendo que 4 são técnicos administrativos, 4 discentes, 4 representantes do tronco inicial, 2 do eixo da educação, 1 do eixo da gestão, 1 do eixo da tecnologia, 1 de cada curso, totalizando 8, 6 em Delmiro e 2 em Santana, e os natos, que são o diretor-geral, o diretor acadêmico e o coordenador de Santana do Ipanema. Para ter quórum mínimo, o Conselho precisa de 14 membros. Começamos a participar do Conselho Universitário, o CONSUNE, eu e Carlson, representando o Sindicato dos Técnicos Administrativos, da Universidade, o FAO, como membros do grupo colegiado do Sintufal. Somos representantes no Conselho Universitário. No dia 25 tomamos posse e logo no dia 27 de abril deste ano tivemos reunião. E no dia 27 tivemos de pauta um processo de revalidação de títulos estrangeiros, mestrado e doutorado. E como pauta também tivemos o projeto de pós-graduação stricto sensu em doutorado, onde ambas as pautas foram aprovadas sem nenhuma objeção por parte dos conselheiros presentes. Durante as sessões ordinárias mensais, a cada data, há pautas que elas são aprovadas pelos conselheiros e sem tantas polêmicas. Não há tantas questões em torno delas. Então, de imediato, elas são aprovadas. Existem pautas que demandam mais tempo para as discussões, devido às polêmicas que se geram em torno por parte dos conselheiros. Então, chega a situações onde determinadas pautas elas passam até de um mês para o outro antes de ser aprovada. Tanto é discutida na Câmara Acadêmica quanto no CONSUNE. Então, demanda algumas mais tempo que outras. Outras já são aprovadas em primeiros momentos, tanto no CONSUNE, tanto também nas câmaras acadêmicas. Sobre a transferência de estudantes de graduação da UFAL, foi uma pauta que gerou vários questionamentos, onde o MEC chama a atenção pelo número de vagas ociosas. Houve muitos questionamentos como preencher essas vagas, serão para esse ano letivo. Houve vários questionamentos sobre as metodologias utilizadas para a seleção, uma vez que muitas das pessoas que hoje cursam um curso nas faculdades, nem todos fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o ENEM. Então, em votação foi aprovado que 10% das vagas fosse para candidatos que não fizeram o ENEM nos últimos 5 anos, sendo que a partir de 2018, todas as vagas distribuídas a transferências são ofertadas a candidatos que se submeterem ao Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. O calendário acadêmico, essa aprovação, não houve muitos questionamentos. Um dos únicos questionamentos foram a respeito do Dia do Estudante, que queriam antecipar para uma outra data, mas após os questionamentos, as discussões, permaneceu na data correta, sem antecipação, e a comemoração do Dia do Estudante ficou mesmo para o dia exato e foi aprovado sem que houvesse mais questionamentos a respeito.
Sobre a suspensão temporária de títulos estrangeiros, de revalidação, desde o dia 9 de maio deste ano, 2016, foi aprovada a suspensão de 90 dias para a revisão e atualização da resolução número 26/2009 no Consune, pedindo tradução de bibliografia e além de outros requisitos para se evitar que possíveis irregularidades possam passar despercebidas na aprovação e verificação das documentações. Ainda acrescentando, neste mesmo período, em dia 9 de maio de 2016, também foi acrescentado em pauta, e foi aprovado um projeto de curso de especialização lato sensu em enfermagem da Rede Cegonha para o campus de Arapiraca. Neste período também tivemos 2 cartas de apreciação de proposta de moção. Uma foi de moção de apoio à continuidade dos cursos do programa UAB, ou seja, Universidade Aberta do Brasil, e outra de moção de repúdio ao projeto Escola Livre. O Conselho Universitário da Universidade Federal de Alagoas, Consune-UFAL, instância máxima de deliberação desta instituição federal de ensino superior, reunido na sessão ordinária mensal realizada no dia 9 de maio de 2016 e, de acordo com a decisão tomada por ampla maioria, considerando 9 aspectos que vocês poderão encontrar em anexo nesta postagem do episódio, resolve, primeiro, reafirmar o compromisso institucional desta universidade com a continuidade dos cursos do programa UAB, Universidade Aberta do Brasil, na modalidade de educação à distância, tendo em vista a relevante contribuição com a formação de profissionais deste Estado e do Brasil. Segundo, apelar para que as autoridades e representantes do Ministério da Educação e da CAPES mantenham a continuidade regular de funcionamento deste programa e dos seus respectivos cursos no orçamento da União, a fim de assegurar sua efetividade. Sala dos Conselhos Superiores da UFAL, em 9 de maio de 2016. Moção de repúdio à aprovação do projeto de lei Escola Livre em Alagoas. O Conselho Universitário da Universidade Federal de Alagoas, Consune da UFAL, instância máxima de deliberação desta instituição federal de ensino superior, reunido em uma sessão ordinária mensal realizada no dia 9 de maio de 2016 e de acordo com a decisão tomada por ampla maioria, considerando o disposto no inciso 5 do artigo 1º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que estabelece como fundamento do Estado Democrático de Direito o pluralismo político, bem como no inciso 4º do mesmo artigo, que garante a liberdade de manifestação do pensamento, considerando ainda o disposto nos incisos 2, 3 e 6 do artigo 206, também da Constituição Federal, que garante a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepção pedagógicas e a gestão democrática de ensino, considerando a derrubada dos vetos resultante da aprovação integral do projeto de lei estadual número 69 de 2015, denominado Escola Livre, pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, e qualificando como a Lei da Mordaça pelos educadores especialistas de educação por afrontar os direitos de expressão e liberdade de pensamento dos educadores, ficando claro o flagrante desrespeito às leis máximas do país, assim como o desvirtuamento dos graves problemas da educação brasileira e em especial da educação alagoana, evidenciados nos seus baixos índices educacionais.
considerando que a lei ataca o princípio da gestão democrática, visto que a pluralidade e a diversidade de ideias, de culturas, de religiosidade, de gênero, étnico-racial são partes construtivas de um processo pedagógico democrático e de defesa dos direitos civis e sociais, não cabendo, portanto, propor regulamentação de modo a inferir na escolha de determinados conteúdos em detrimento de outros, como ocorre nos seus artigos constitutivos, o que levaria a escola a deixar de ser um espaço aberto para o acolhimento das pessoas, das ideias, das culturas e da problematização de questões inerentes aos processos educativos e sociais no ato de ensinar e aprender. Resolve. Artigo 1º. Aprovar e tornar pública a moção de repúdio à aprovação do projeto de lei estadual número 69 de 2015, denominado Escola Livre, pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Artigo 2º. Apelar para que as autoridades estaduais e federais tomem as providências necessárias a fim de suspender a validade da lei e impedir a produção de efeitos, protegendo assim o Estado democrático de direito, a liberdade de expressão e autonomia dos professores no Estado de Alagoas. Sala dos Conselhos Superiores da UFAL, em 9 de maio de 2016. Sobre o CPPD UFAL, ficou definido que até o dia 15 de agosto, agora de 2016, o pessoal escolhesse, se organizasse para a comissão eleitoral, para escolher esse pessoal. CPPD, que seria a Comissão Permanente de Pessoal Docente, que são as pessoas responsáveis por processos de progressões, entre outros assuntos. Política de utilização do nome social. Este tema gerou grandes questionamentos de diversas maneiras, no caso, a respeito da questão desde utilização dos banheiros a mudanças na parte administrativa, como nome nas cadernetas, documentos, em todo o âmbito administrativo na UFAL. E após todas essas discussões, foi aprovado também ao direito de ser utilizado o nome social de acordo com a necessidade e a vontade de cada um. Foi aprovado e a respeito da documentação final na universidade, as pessoas que possam passar a utilizar esse nome social, ele sai com o nome de registro normal, sendo que dentro da universidade, por exemplo, em sala de aula, há pessoas que têm a preferência de serem chamadas pelo o nome que eles optarem. Isso será um direito que antes não era respeitado ou tinham nas universidades, no caso na UFAL, nas salas de aula, e hoje, a partir deste momento da aprovação, já é um direito de cada um utilizar o nome social que for conveniente. A questão das pessoas trans não é uma reivindicação por um capricho. São pessoas que não se reconhecem como representantes daquele sexo com o qual nasceram. É como se você fosse um homem que se visse no corpo de uma mulher e você não se reconhecesse como mulher, ou o contrário. Então, são pessoas que tentam se readequar ao gênero que eles realmente se sentem parte e vivem um processo na sociedade, lidam com discriminação, com ter que brigar muito para garantir direitos que para nós que somos cisgênero e heterossexuais já é garantido pela sociedade. Então eu acredito que essas questões de uso do banheiro conforme o gênero e nome social são lutas importantes para eles e que
Na verdade, você negar isso é você querer forçar a submissão dessas pessoas a constrangimentos, a exposição a constrangimentos desnecessários. O GT do Estatuto é um grupo de trabalhadores da universidade que eles têm por finalidade rever, né, a revisão no Estatuto da Universidade, e após a conclusão desse grupo de trabalho com o Estatuto da Universidade, esse Estatuto ele tem que voltar, né, para o Consune, ser apresentadas alterações feitas no Estatuto para serem debatidas, discutidas e após serem aprovadas ou não. Este grupo está há um tempo já nessa revisão do Estatuto e recentemente foi dado mais um prazo de uns 6 meses para continuar o trabalho, que não houve como o pessoal concluir este trabalho. A reunião do Conselho de Arapiraca, Conselho Provisório de Arapiraca, de junho, acabou não acontecendo porque a data que estava marcada acabou caindo no período de recesso. Como a reunião de maio não aconteceu por falta de quórum, era muito improvável que essa reunião de junho acontecesse caso se mantivesse a data. A gente está aqui no processo pré-eleitoral, os conselheiros de Arapiraca. Já foi encerrado o período de inscrição de chapas, tanto técnicas como docentes, e em breve teremos eleições para definir quem serão os novos conselheiros daqui. Estava prevista para as 9h30 do dia 11 de maio uma reunião extraordinária do Conselho Provisório do Campus do Sertão, com o objetivo de tratar do regimento permanente do Conselho do Campus, sendo que a reunião não ocorreu por falta de quórum. Neste dia seria discutido questões de uma minuta de regimento que já está pronta, com a contribuição dos membros em pontos que ele achasse importante uma observação ou uma alteração. Até o momento não existe uma previsão para uma nova reunião extraordinária para tratar do mesmo assunto. No dia 25 de maio, também estava previsto uma reunião ordinária do Conselho do Campus do Sertão, marcada para as 9h30, em Delmiro Gouveia. No entanto, essa reunião também não ocorreu por falta de quórum. Eu creio que a falta de quórum nas duas últimas reuniões tenham sido justificadas pela incapacidade de fornecer diárias aos servidores, o que dificultou a presença de vários servidores aqui no campus. A pauta da reunião era processo da Câmara Administrativa e Acadêmica, processo de comissão de avaliação e progressão, criação de comissão para divulgar missão, visão, valores da Universidade Federal de Alagoas, criação de comissão para consolidar o organograma do campus e informes. Nenhum desses itens ocorreu, sendo transferido boa parte deles para a reunião de julho, que será somente comentada em um próximo programa. Só complementando que em junho não tivemos reuniões do Conselho devido à previsão do recesso estudantil, onde existe uma baixa presença de funcionários aqui na universidade, então foi decidido que não haveria reunião nesse mês, somente em julho. É isso, essa foi a gravação do episódio piloto do Fall Concilium. Como o método que a gente utilizou para gravar não é muito convencional, interativo, as falas ficaram um tanto tristes, um tanto desanimadas, mas espero que vocês entendam e vamos tentar melhorar para os próximos.
Se bem que ainda falta decidir, né? Quando é que vai ter o próximo, mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Até mais. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado. Caso não tenham gostado, pode ter certeza que o programa melhorará nas próximas. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Esse foi o início, né, desse trabalho e a gente pretende melhorar com o tempo, porque a situação às vezes foi meio complicada em relação ao programa e tudo mais. Mas espero que vocês compreendam e iremos melhorar da próxima vez.